noite para você, bem-vindo a mais um episódio do Câmara de Ideias. A você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube da Câmara Municipal de Manaus, claro, pela TV e Rádio Câmara, muito obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre bullying e para isso eu recebo a presença da doutora Samisa Soares, terapeuta psicanalista. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre importante e especial a gente falar sobre saúde mental, né? Um tema muito relevante e atual, e eu agradeço a oportunidade. E claro, nós temos também a presença da pedagoga Jaqueline Araújo. Bem-vinda, Jaque. Obrigada pelo convite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje o tema é muito relevante, né? Para os pais, para as famílias, para as escolas e para todos que lidam com crianças, adolescentes, para identificar, né, o bullying, que a gente muitas vezes pensa que é algo superficial, mas ele acontece de verdade. E para conduzir comigo Câmara de Ideias, eu recebo o jornalista Michael Douglas. Bem-vindo, Michael. Muito obrigado, Lidiane. Um prazer estar aqui participando dessa primeira edição aqui, dessa minha primeira edição, né, no Câmara de Ideias com vocês, falando de um tema bem importante que é a respeito do bullying, um tema bem legal para a gente tratar hoje. E a gente já começa falando, doutora, o bullying não é brincadeira. Não. Existe até uma situação que começa por uma brincadeira e a gente tem que entender até que momento aquilo é uma brincadeira, aonde está atingindo a outra pessoa. Porque geralmente a gente brinca, né? Olha o fulano. E se a gente sente que o fulano se incomodou, opa, já não está sendo uma brincadeira. Eu preciso parar com isso. Então a gente precisa refletir muito no que fala, como faz, apesar de ser atingido principalmente pelos adolescentes e criança. Então nós pais em casa precisamos estar muito atentos aos sinais que nossos filhos dão, né? Quanto aí à escola, muitas das vezes a criança não quer ir à escola, ou chora, ou diz que está com uma dor de barriga. A gente precisa investigar se realmente isso é verdadeiro, se existe uma dor de barriga ou se é uma fuga para aquela situação que ela vem vivenciando na escola. O bullying, ele é uma série de fatores, né? Agressão, verbal, física, psicológica. E como identificar quando ele vem para o ambiente escolar, Jaque? O bullying é importante dizer, assim, que muitas pessoas às vezes caracterizam algo até muitas vezes simples como bullying. O bullying é algo que a criança ou adolescente faz intencionalmente, intencional e repetitivo. Então, se seu filho chega em casa e diz, hoje o fulano falou que eu sou muito gordinha. Ele falou uma vez, não é bullying. É uma brincadeira de mau gosto. Agora, se é algo que é repetitivo e intencional, é bullying. Cuidado. Então, você tem que ter cuidado até quando você tem um filho ou identifica uma criança, um adolescente que faz, ou quando ele está sofrendo. Porque as crianças dão sinais. Muitas vezes, falar sobre o tema magoa. Como eu vou dizer que aquele meu colega está me xingando, promovendo algumas palavras que eu não estou gostando? Se eu não gosto de ouvir, eu não tenho vergonha até de falar. Então, como ele vai reagir? Né? Ele vai organizar rotas de fuga, que a família tem que estar atento. Né? Mãe geralmente sente o professor ainda mais. Né? O professor, a escola, nas escolas nós temos que ter esse olhar atento. Né? Não só na educação infantil, hoje nós percebemos que existe uma lei que fala sobre isso, nós temos uma lei de 2015, né? E nós temos outra que é de 2024, que é uma lei atual até, né? Recente, que fala sobre o cyberbullying. Por quê? Porque hoje a tecnologia faz parte da criança. Às vezes ele quer proferir palavras que vão ofender, mas ele não tem coragem de falar na sua frente. Então o que ele faz? Joga nas redes, no WhatsApp. E aí vai. Doutora, e nos consultórios, quando chega essa questão, quando a criança, quando o adolescente já está envolvido com isso, quando é vítima dessa situação, aí reflete lá na ponta, entra no consultório? Sim, a gente tem principalmente adultos que trazem essas sequelas, né? A gente acha que é algo muito ali da infância, mas fica guardado. A nossa mente guarda principalmente isso que se tornam o quê? Traumas. E aí a gente pode ter uma ansiedade, uma depressão. A doença do século. A doença, né? Inclusive o pânico. Por quê? Porque lá atrás eu sofri muito, me falaram muito. Eu li recentemente uma pessoa que ela estava falando que hoje tem uma empresa e sofreu muito bullying, né? E foi entregar alguma coisa lá comprar alguma coisa. E quando chegou para receber,
a pessoa que estava entregando o produto era uma pessoa que tinha feito ela sofrer com bullying lá na escola. E aí ele lembrou, ele falou assim, com a minha idade, ele tinha 33 anos, eu ainda consigo reconhecer com nome e sobrenome quem me atingiu. E a outra pessoa não identificou. Ele falou, você é o fulano? Ele sou. Você não lembra de mim, da escola? Não lembro. Então isso mostra que quem machucou ali esquece. Foi uma brincadeira de mau gosto que ficou, mas até hoje reflete na vida da pessoa. E ela disse, você foi um agressor emocional comigo, você fez isso, isso, isso. Então, assim, a gente precisa tratar, a gente precisa ouvir as crianças, independente delas fazerem um bullying ou delas receberem, porque tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma resposta e às vezes é um reflexo do que eu ouço. Às vezes você está em casa, a mãe ou o pai diz assim, você não presta para nada, eu te peço para fazer uma coisa, você vai, derruba, quebra, e ele está sempre ouvindo aquilo, sempre ouvindo aquilo, sempre ouvindo aquilo. A repetição, A né? repetição na frente de todo mundo. Eu tenho pacientes, adolescentes de 12 anos que dizem, eu não gosto como minha mãe me trata na frente das pessoas. Ela pode falar tudo ali, mas não na frente das pessoas. Você é uma incompetente. São palavras muito pesadas. Então, a gente tem que ter muito tato de como a gente trata nossos filhos para eles não refletirem na vida adulta. Por isso que a gente tem adultos muito retraídos, com muita timidez, que se acham feios. E, às vezes, são pessoas bonitas que se acham um gordo, acabaram de emagrecer, fizeram um tratamento e não conseguem se enxergar uma pessoa magra porque trazem esse reflexo lá de trás. A gente ouve muito no consultório e a gente busca saber da infância dessa pessoa para a gente retratar e quebrar esses paradigmas e essas ideias, desmistificar o que foi construído de forma errada. Doutora, você falou, estava trazendo alguns desses relatos, né? Eu confesso que me identifiquei em alguns e eu queria saber como a gente faz, porque de fato, né, o ideal é identificar isso logo na infância para, enfim, haja um tratamento e uma forma de saber lidar com isso, mas como já lidar isso, por exemplo, na vida adulta. Eu tenho um relato pessoal mesmo, eu até os meus 20 anos de idade, eu sempre usei aquele cabelo corte militar, bem baixinho mesmo, porque aí depois de um tempo de terapia, né, eu nunca gostei muito do meu cabelo na época, aí eu fiz terapia, e aí um dia na terapia eu lembrei de um episódio em que uma parente minha acabou dizendo que eu tinha acabado de cortar o cabelo. Ela falou, não, deixa sempre baixinho, sempre que teu cabelo grande fica muito feio, pichainha é muito feio, né? Esses momentos que acabam, a gente internaliza, num momento a gente acaba não analisando muito bem, a gente pega aquilo ali, mas só que o subconsciente fica guardado, né? E demora, eu vim lembrar com 20, 21 anos de idade, que foi o momento que eu fui fazer terapia. No momento da terapia revela muito essas dores emocionais que a gente tem, que a gente não consegue falar aqui no nosso dia a dia. Hoje eu estava falando, inclusive, até em consultório. Eu acho que a palavra mais falsa que tem é aquela, tá tudo bem com você? Você ouve do porteiro, você ouve na recepção, você ouve no banco. Não tá tudo bem. Olha, tô devendo boleto, o pneu do carro furou, eu tô triste, briga. Ninguém vai ouvir, né, se você não tá bem. Agora, na terapia, realmente, você tá bem, você tá bem de verdade. Eu até falo pros pacientes assim, depois que você entrar aqui e fechar a porta aqui, esse mundo é teu. A gente vai falar de você nesse momento, a gente vai falar das tuas dores emocionais, dos teus sofrimentos, de tudo. Aí, quando a gente termina, às vezes fala assim, nossa, como é que eu falei disso? Como é que eu lembrei disso, né? Porque às vezes da infância, porque você se sente acolhido e sabe que está num lugar ali seguro, porque por lei, tudo que é falado na terapia é guardado, né? Então, assim, eu sempre falo isso para o paciente para ele se sentir à vontade e falar das fragilidades que a gente não quer falar aqui fora. E aí vem essas memórias que você falou aí, que está guardado no subconsciente. É muito comum acontecer. E outra coisa, assim, na tua infância, nós não tínhamos dimensão do que era o bullying. Isso é verdade. Não, hoje o coleguinha mangou de mim. E se a gente ficasse com raiva, era pior. Era excluído, e né? era exatamente essa palavra, o mangar. Mangar, antigamente era mangar. Ficou mangando, ficou caçoando, né? E nós não sabíamos que era o bullying. Então, por que tu não identificava? Porque era comum. Não ofendia, né? Eu era Olivia Palito quando eu era criança. Também fui. Era Olivia Palito. Então, e aquilo, se você ficasse com raiva, era pior. O apelido pegava. Aí, a tua mãe, o teu pai, já começava a xingar a família inteira, né? E causam dores que naquele momento você não sabe identificar. Você não sabe. Eu acho que hoje é até do século. Uma doença do século assim,
a ansiedade, né, a depressão. São traumas que nós estamos trazendo da nossa infância. Por quê? Porque antigamente você não podia sentir, você não podia e nem conseguia nomear seus sentimentos. Então, quando que você veio enxergar esses sentimentos? Agora. Você não podia dar características a isso, você era fraco. O homem que chorava era fraco. Sim. Então, você não sabia identificar. E hoje, nós já temos nomes. A gente já consegue tratar isso em psicólogo. Antigamente, a gente não ia para psicólogo. Quem ia para psicólogo já tinha outro maluco, era né? maluco da cabeça. Até hoje, e hoje, a gente que enfrenta. bom que a gente pode ir ao psicólogo. Hoje é uma condição que não é um tratamento barato, mas é um tratamento necessário. E muitas pessoas pensam que a gente só tem que ir no psicólogo quando está com algum problema. Não, até quando você está bem. Sim. E olha, Né? a gente fala de nomes, mas também tem números, né? 2024, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o bullying no Brasil teve um crescimento de quase 70%. E aí, lá atrás, em 2023, bateu recorde. Aonde nós vamos parar? Né? É importante a gente lembrar. E aí tem uma outra situação que o Ministério dos Direitos Humanos fala, que as vítimas, elas têm até 19 anos. São jovens, são crianças, são adolescentes. E o reflexo disso? Como é que vai tratar em casa? Como é que a família pode acolher? Eu acho que até porque muda um pouco o contexto, né? Por exemplo, na nossa época, era um contexto muito escolar. E aí, a partir de agora, as coisas mudou, infelizmente. Felizmente, temos as redes sociais, mas também podemos dizer, infelizmente, em alguns momentos, porque, tipo, você acaba sendo xingado, acaba recebendo discurso de ódio de uma pessoa que está do outro lado do país, do outro lado do mundo, que você nem conhece, mas que, de alguma forma, essa conversa, alguma coisa ali pode lhe atingir, né? Então, como... de fato, ajudar nossas crianças, né, proteger, principalmente o ambiente da rede social, que é um ambiente de muito ódio, infelizmente, atualmente, né, como lidar com tudo isso? Tô falando nisso, eu lembrei de um episódio que eu vi nas redes sociais do jogador, o Vini Júnior. Sim. Ele Veio na sofre minha cabeça. muito com isso, sobre ele ser uma pessoa feia, ou pela cor dele. Ele já chegou a dar entrevistas, assim, emocionado, chorando, por causa disso, que ele preferia ficar em casa, no ambiente familiar, onde ele se sentia protegido, ali a família aceitava ele como do que estar ali no meio das pessoas socializando. Então, assim... Até na vida adulta mesmo a gente sente Passa isso, por isso, e vê, né? Em relação à cor, discriminação de corpo, a gente precisa entender que todos nós somos diferentes, todos nós temos uma particularidade, né? Meu olho é menor, o seu é maior, e tá tudo bem. E para isso a gente precisa se fortificar. Quando a gente está bem com a gente mesmo, o que vem de fora não atinge. Então, como eu posso fortificar uma criança? Os pais ensinar. Minha filha, falaram que você é olhudinha? Você é mesmo, porque olha a mamãe tem um olho grande. Então ela começa a entender que aquilo não é feio. É feio para alguns, mas ela tem que entender que é uma característica dela. E não acho que você é feia porque seu olho é grande, porque seu olho é japonesinho, é alguma coisa. Então a gente fortalecer os nossos filhos aqui dentro de casa, porque fora não vai atingir. Então a gente precisa, assim, a escola tem um papel, mas os pais têm um papel principal, que é estar ali junto no dia a dia, falando e educando os filhos. Hoje as pessoas não têm mais tempo de parar, de olhar nos olhos e dizer, filho, mamãe te ama, mamãe está aqui, porque a gente está correndo para sobreviver, para sustentar os filhos, né? Para trabalhar. Mas a gente precisa desacelerar, a gente precisa olhar com mais afeto e carinho para os nossos filhos, senão eles realmente vão adoecer, ou também, talvez, fazer alguém adoecer, né? Porque eles podem ser o causador do bullying. A senhora falando isso, vem muito a minha filha. A minha filha, quando ela tinha 8 anos, ela sofreu bullying. Ela tem o cabelo enrolado e é um cabelo lindo. E eu até brinco, eu falo assim, a minha Maria Bethânia, porque eu mostro, olha como o poder. E ela sofreu isso. Eu lembro de um episódio que ela foi à escola e ela estava em semana de provas. Deixei na escola, nem cheguei ao trabalho. A professora ligou dizendo que ela pediu para vir para casa, que estava enjoada. Ela estava com um penteado no cabelo e ela desfez. A professora desfez o penteado e ela estava chorando. E eu sempre tive essa preocupação. A agenda da minha filha
eu sempre escrevia, você é maravilhosa. Que Eu ótimo. fico até emocionada porque a gente precisa Sim. tratar disso. E eu sempre fiz questão. Hoje a minha filha tem 12 anos e eu sempre escrevia na agenda. Eu dizia, você é maravilhosa, eu amo você, te amo, você é linda. Porque quando ela tivesse esse contato com o Isso. coleguinha que fazia isso, ela estava lá na agenda para anotar o dever, tudo que vinha, eu estava lá. Isso. Dizendo, você fortalecendo. Né? Você tem um cabelo enroladinho, mas você é linda do seu jeito. E muitas das pessoas que têm um cabelo liso gostariam de ter o cabelo igual a enrolado, você, né? Colocar isso para ela se sentir forte. E ela, quando tiver com o cabelo dela solto, lá grande, se sentir importante, né? Empoderada. Né? Já que eu vou muito além, quero só fazer um adeno aí. O que nós estamos habituados a ver? Padrões de beleza. O que é bonito? Um cabelo liso. O que é bonito? Um corpo magro. Para muitas pessoas. Então, existe um padrão. E quando a gente não se encaixa nesse padrão, a gente se enfraquece. E se cobra, E se cobra. Aí, quando vem alguém e fala isso, aí nos adoece. Aí, quando fala, é gordinho. Sabe por que ele é gordinho? Será que ele não está com ansiedade? Ele está descontando na comida? Porque até isso, muitas vezes, a criança, eu já fiz muitas intervenções na sala de aula, trazendo isso. Tio, fulano falou isso. Eu falei, que bom que nós somos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual? Olhava para todo mundo ter a cara de Jaqueline? Ia ser muito sem graça. E eu fiz um post no início do ano. Eu tenho muitas mães que eu trabalho na educação há mais de 12 anos, né? E então, eu fiz um post no início do ano falando bem assim, as aulas estão iniciando. Então, fale para o seu filho que vai ter um coleguinha assim, outro coleguinha desse jeito, vai ter um autista, vai ter um TDAH, vai ter um que aprende mais rápido, outro que não, mas que todos nós estamos num lugar de inclusão. Então, ensine seu filho a incluir. Traga ele para a realidade em que nós vivemos. Porque muitas vezes as crianças, elas reproduzem o que vem em casa. Sim. Então, eu não vou ficar perto daquele coleguinha porque ele é isso. A mochila dele não é da moda. Não é da moda. Ele tá usando a mesma mochila do ano passado. O mesmo tênis. Tudo bem. Que bom. Tá contribuindo para o meio ambiente. Né? Então, eu acho que parte da escola ser mais sensitiva, a orientar os professores a identificar também. Porque tem muitas vezes professores que entram na sala de aula e só vai dar o seu conteúdo e vai embora. E às vezes é tão permissivo e pratica também. Não escancaradamente, né? Mas pratica, machuca, maltrata, né? Preferidos trazem os seus preferidos e os preteridos. Aquele que é preterido já não está se sentindo bem, não está vivendo algo legal no seu dia a dia, fica mais sensibilizado. Então, aquilo para ele, às vezes, até é uma coisa bem pequena, mas com a carga sentimental que vem trazendo, se torna algo muito grande. Aí vem o abandono escolar. Nota baixa. É um dos primeiros reflexos. O aluno que ele está sofrendo causa prejuízo. É dor e prejuízo. O bullying, ele é dor e prejuízo. Qual é a dor? A dor vai ter dor de cabeça, sensibilidade emocional, dores internas. E onde é o prejuízo? Né? Não vai aprender. O professor está falando, mas a mente dele está em outro lugar. Por quê? Porque ele está carregando uma bagagem muito grande. Né? E a gente tem que ter essa atenção. Ainda mais na fase da adolescência, né? A questão hormonal, sim, a transição, o corpo. Então, assim, eles dão sinais, as crianças dão sinais. Então, você que é pai, mãe, professor, tenha um olhar sensível para tudo isso, né? E a gente também tem que observar que tem ainda uma outra vertente, os espectadores, né? Quando eu chamo a fulaninho de gordinha, aí todo mundo, gordinha. Então, quer dizer, eu estou contribuindo para aquele bullying. Então, eu como espectador, eu tenho que falar, não faça isso, tá errado. Ou sair de perto e não dar vazão, ibope, ou fazer com que aquela situação fique maior. Então, a gente também tem essas pessoas por trás que se juntam em grupo e falam, é verdade, vamos lá, vamos mexer com fulano, vamos fazer não sei o que com fulano. Então, não posso, não quero. Você precisa, às vezes, até se afastar para poder estar bem. E eu acho muito parecido com a situação da droga. Quem usa a droga, às vezes está no meio ali das pessoas que usam droga, mas não precisa usar.
você faça o que você quer e eu vou ficar aqui. Então é muito parecido isso. A gente precisa também olhar assim, vamos sair dessa reuniãozinha aí, né? Geralmente nas escolas, vamos sair dessa reuniãozinha aí, vocês estão aí fazendo o quê? Brincando com quem? Falando o que de quem? Então a gente tem esse outro lado. A gente tem a pessoa que sofre o bullying, tem a pessoa que faz o bullying e temos os espectadores, né? Que geralmente a gente está falando de escola, de adolescentes, então estão ali nesse meio. Que fortalecem, né? Fortalece esse grupo aí. Essa questão dos espectadores, eu trago também um contexto. Eu acho que muitas vezes o espectador, ele tá ali rindo, né? Rindo para se esconder de ser não ser o próximo, de se né? não ser o próximo, né? Então ele vou ficar aqui no meio para não me pegarem. Vou ficar aqui, vou rir de quem, enfim, do que falarem, para que não aconteça comigo, né? Mas enfim, não muda o cenário. Não muda. E tem aquele também que faz para que não seja feito com ele. Né, o que acontece muito. Aí eu comecei a fazer, porque antes que façam comigo, eu já estou aqui rebatendo. É verdade. Eu vi uma reportagem, uma época dessa, falando sobre esses atentados nas escolas, principalmente no exterior, nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa e 90% das pessoas que saem detonando todo mundo ali sofreram de bullying na escola. Por isso que eles estão indo na escola atirando em todo mundo. Então, assim, para você ver como isso é tão forte, que realmente impacta e leva ali no final, me causaram dor dentro de uma escola e eu estou aqui agora, tirando essa dor aqui nesse momento. E é algo muito complicado. E quando esse bullying acontece dentro de casa, por familiares? Como é que fica? É o que eu falei inicialmente, né? Até os próprios pais. Você é uma preguiçosa, não quer levantar, não sei o quê. Isso não ajuda, isso não incentiva. Ou aquele tio que diz assim, chegou ali o orelha de abano, porque começa a dar características, Sim. né? A gente escutava isso, né? Querendo ou não, sempre tem nas reuniões familiares que a gente vê um Natal, uma festa de aniversário de alguém, você vê a ausência de alguns porque já não toleram mais isso, né? Eles acabam, as pessoas que sofrem bullying acabam se fechando, né? Ficando no lugarzinho seguro ali naquele quarto escuro, naquela bolha. Eu vou ficar aqui porque aqui ninguém vai mexer comigo, eu tô protegido. Vamos lá no aniversário na casa da sua tia, vamos em tal lugar comer uma pizza. Não vou. Mas o real motivo é esse, eu estou me escondendo de uma situação que vai me deixar desconfortável ali. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho. Então a gente precisa ver essa característica também desse isolamento. Por que está se isolando tanto? Os sinais, né? E quando vira agressão? Quando sai aqui só do falado, só do verbal, é uma e vira forma agressão. do corpo reagir, como a gente estava falando inicialmente, né? A gente fica com ansiedade, com depressão, com vários sintomas no corpo, inclusive agressão. Geralmente eu vejo muito isso quando, num caso de separação, os pais estão separando, eles ficam brigando entre eles, a criança demonstra muito na escola a agressão. Geralmente a mãe chega, tá vindo muita reclamação dele na escola porque ele está muito agressivo. E é em virtude dessa separação. Então ele está refletindo aquela situação negativa que ele está vivenciando e colocando ali como agressão. Em outros casos, a pessoa que sofre bullying, eu já vi isso acontecendo, né? A pessoa sofre bullying, ele vai guardando, leva para a orientação escolar, que hoje existe, mas muitas vezes dentro das escolas, o orientador ele não é psicólogo. Ele não tem a formação ideal para identificar. Para acolher naquele momento, né? Porque é mais fácil dizer, é uma frescura, volta para tua sala, já saiu de novo, né? Tá de mimimi. Gente, são sinais. Aí quando aquela criança que está sofrendo bullying age, porque ele está sendo agredido psicologicamente, tempos, só que tem uma hora que ele vai explodir. Né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai bater. Tá certo? Não tá certo. Mas uma reação de defesa, Mas ele teve né? uma reação de defesa diante de tudo que ele sofreu. Por quê? Porque o bullying, ele é praticado sempre pelo valentão, né? O valentão é que nem escola dos Estados Unidos, que a gente assistia aquelas séries, que vinha o valentão na frente e o público atrás. Por quê? Porque estão fortalecendo aquele que tem coragem. E eles vão pegar um fraquinho, que fica sozinho, que está desprotegido, que não tem aquelas características que o grupo dele tem. Não é o popular. Não é o popular. Eu trago algo muito pro meu pessoal, que meu filho é TDAH, meu filho tem altas habilidades. Então, ele é muito comunicativo. Então, se ele está estudando, ele vai tirar uma palestra sobre aquilo que ele está estudando. E ano passado ele chegou, mãe, eu não quero mais ir porque
começaram a me chamar de palestrante. Lá vem o palestrinha, lá vem o palestrante. E aquilo inibiu ele. Ele se travou, ele não quis mais falar. Então, assim, as crianças dão sinais, os filhos dão sinais. Então, assim, se você vê seu filho muito valentão, preste atenção nas condutas dele. Quando você vai no restaurante, quando ele está no clube de amiguinhos, pega o celular, dá uma olhada, vê o que ele está assistindo, vê o que ele está verbalizando, porque os nossos filhos, é fato, eles são umas pessoas na nossa frente. Tem uma personalidade. E a personalidade... Eles precisam se enquadrar naquele grupinho deles, né? Então, eles acabam fazendo coisas que não fazem na frente dos pais. Isso mostra a consciência deles. Eles sabem que é errado, mas eu preciso fazer isso para mim me enquadrar aqui. É mais ou menos eu não isso. consigo, vocês falando isso, só me veio à mente uma série da Netflix que tratou sobre adolescência, né? Adolescência, né? Que fala muito sobre isso. É sobre, enfim, adolescentes tentando se encontrar dentro de um grupo de... Enfim, você viu que eles se falavam até por desenhos, né? Emojis que eles mandavam, né? Tinha um significado ali que a gente não sabe, mas tinha eles tinham as legendas deles. Exato, é uma coisa assim... E, de fato, o que me pega muito nessa série é a forma como um pai que acha que está sendo um bom pai acaba vendo, enfim, a natureza do seu filho, como ele tá. E como a nossa geração, ela não foi, infelizmente, não foi trabalhada para lidar com isso, para lidar com o filho fazendo bullying ou o filho recebendo bullying. Por quê? Porque na nossa época, de fato, isso foi completamente banalizado. E era dito como frescura, né? Tudo era frescura, tanto que eu lembrei que da minha época de escola, a gente tinha por exemplo, um dos jogos mais famosos se chamava Bullying, em que era o protagonista fazendo bullying com todo mundo na escola. Isso foi um grande sucesso. Olha o jogo, né? A barbaridade, né? E era normal. E era normal. Então a gente não foi preparado para isso, para lidar, por exemplo, com um filho que está passando por isso. Então, como um pai, uma mãe consegue, de fato, precisa se capacitar para ajudar seu filho nessa situação que geralmente ele não foi, isso não foi trabalhado com ele. A gente não pode, eu recebo às vezes no consultório pessoas assim muito revoltadas com seus pais, né? Eu falo, a gente não pode culpar eles porque ele te deu o melhor. Você não sabe como foi a infância dele, como ele foi criado, o que ele recebeu de orientação. Hoje você está tendo a oportunidade de estar num consultório fazendo terapia. Eles não sabem nem o que é terapia. Eles fizeram o melhor que eles tinham com as condições que lhe deram. A gente tem que realmente juntar toda essa bagagem, colocar aqui e enfrentar para seguir. Não adianta eu ficar buscando culpado lá atrás, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto nossos filhos são pequenos para colocar uma bagagem mais leve, mais positiva, uma visão mais defensiva, porque o mundo aqui fora é uma guerra, né? A gente precisa preparar nossos filhos. Tanto é que a gente vê, às vezes, a superproteção. Isso é ruim. Você não pode proteger tanto o teu filho, porque aqui fora é guerra. Se ele está muito protegido, quando ele sair aqui, ele vai ser muito atingido fácil. Então, conscientizar ele, dizer para ele, o mundo não é fácil aqui fora. Você precisa ter mais atenção, você precisa entender que teu amiguinho é esse jeito dele. E não adianta a gente querer mudar teu amiguinho, porque ele tem que mudar da casa dele, o pai dele, as situações dele. Se está incomodando, saia de perto, não conviva, não fique perto. Ninguém é obrigado a aguentar ninguém que tira a sua paz. Então, saia de perto de quem está tirando a tua paz. E já ensinar isso desde sempre para o teu filho, para ele não querer se isolar por causa de A ou B. É importante. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que identificar e fazer com que as crianças, desde pequena mesmo, entendam que todos nós somos diferentes. Nós somos obrigados a ser melhores amigos uns dos outros? Não. Mas o que é ideal para a gente conviver bem em sociedade? O respeito. Respeitar as diferenças. E é muito difícil. Até para nós mesmos. Eu lembro que eu trazia muito isso também para a sala de aula, na posição que eu tinha. Que hoje eu estou em outra posição, né? Em coordenação escolar. Então, hoje, a gente tem que treinar os nossos professores para que tenham essas condutas. Mas eu, quando professora, o que eu falava? Tudo bem. Vou te acolher, vou te orientar. Você não é obrigado a ser melhor amigo, mas o que você tem que fazer? Respeitar. Porque aqui na sala de aula nós somos como um condomínio. Cada cadeirinha, cada mesa é um apartamento. Então eu tenho que saber onde é meu lugar, onde é o lugar do outro e respeitar, né? Eu acho que e hoje o que nós percebemos? A vida das famílias está cada vez mais corrida. Então tem pai que chega em casa à noite, o filho já está dormindo.
E sai, o filho tá dormindo. E sai, o filho está dormindo. Então, muitas vezes, a forma de acolher e de suprir aquilo é presentes, dinheiro. Hoje você não vê, pouco você vê uma escola que o aluno leva o seu lanche. Não, todo mundo está lá com o seu cartão de crédito. E quem não está nesse padrão... Ainda tem mais um, celular. Ah, não, ele não tem um iPhone, então ele não faz parte do meu grupo, né? Então, é assim, a gente ter o olhar mesmo cuidadoso. Como pai, como escola, né? Muitas vezes as crianças que estão sofrendo com isso não têm coragem de contar para os seus pais. Então, seu filho está demonstrando esse comportamento diferente, marca uma consulta com um psicólogo, com ele, né? Uma escuta assertiva. Eu tenho certeza que ele vai falar coisas para a psicóloga que eles não falam para os pais, porque vão ser julgados. E até para não evoluir, né? Sim. Porque quando tudo isso chega à questão do suicídio. A gente estava falando inicialmente, né, sobre a classe LGBT+, que são as pessoas que mais sofrem de bullying, né? Na rua, etc. Então, na família. Até na internet, né? Na internet. Então, assim, é uma classe que sofre muito e a gente vê muito caso de suicídio. Exatamente. Porque não aguenta e eu vou tirar minha vida para acabar essa situação aqui. Então, a gente tem que ter um olhar com mais empatia, entender que somos diferentes com os nossos jeitos, com as nossas qualidades. Não existe uma beleza padrão, a gente não pode estar aqui pegando, e principalmente agora que tem a IA, né, que pega o teu rosto, te coloca num corpo, num cabelo, aí tu te imagina. E aí eu digo, isso causa depressão, porque se olha ali pela IA e te vê na vida real, nunca você vai atingir aquele padrão. Então, a gente tem que entender que nós somos assim, com nossas ruguinhas, com nossos cabelos brancos, um pouquinho acima do peso, ou muito magro. Então, assim, a gente tem que se aceitar. Quando a gente se aceita, as pessoas que estão fora, elas não vão ter toda essa força para te atingir. Porém, quando é uma criança, a gente precisa da ajuda dos pais para fortalecer as crianças. Como você estava falando, você escreve lá na agenda da tua filha. Muitas das vezes os pais nem veem a agenda. Eu tenho paciente, adolescente, que diz assim, chegou um comunicado, ainda bem que a minha mãe não viu na agenda. Ela não lê a agenda. Aí quando ela pega é que a criança já não pode entrar na escola. E a escola diz, mas a gente mandou aviso com frequência ali na agenda, você não viu. Então, assim, aonde que está, né, a negligência, aonde que a gente está falhando? A gente precisa trabalhar, assim, trazer sustento para casa, mas a gente precisa acolher o filho que você quis ter. Né? É uma obrigação escolha, né? Nossa de ter. Às vezes eu estou no carro, no trânsito, aí eu vejo aquelas pessoas na rua pedindo, né, esmola com criança no colo. Eu imagino qual vai ser o futuro dessa criança, né? Por que essa mulher quis ter mais um filho? Aí tudo bem que falta uma medicação, uma orientação, etc. Mas eu já vejo aquela criança ali sem futuro. Qual é o futuro? Mais uma pessoa que vai crescer para sofrer aqui no mundo. Então, a gente precisa ter muito consciência até em ter filhos, né? Precisa saber, eu estou na condição, eu consigo ter essa quantidade de filhos, porque não é só ter, eu preciso educar, eu preciso sustentar, e é muita coisa, a responsabilidade é nossa. A gente não pode estar colocando filho no mundo para sofrer e a gente não poder se segurar e seguir ali. E a escola, Jaque? Você como pedagoga, você que tem uma bagagem muito grande como professora. O que eu penso, assim, hoje nós percebemos muitos pais negligentes. Então, recebem uma notificação da escola para ir lá. Lá vem, vão reclamar do meu filho. Então, muitos pais pensam que quando a escola chama, vai trazer um problema. Quem sabe ele não está te trazendo uma solução. Então, participe... Um alerta. Participe da vida escolar do seu filho. Eu já vi professores também negligentes em tal ponto, não vou interferir porque aqui na escola ele só é 5 horas meu, isso aqui é para casa. Então, assim, quando você fala de educação, quando você escolhe a sala de aula, eu costumo dizer que a educação me escolheu. Quando eu fazia a faculdade, aí migra para o direito, eu lembro de um professor que eu tinha, que ele falava, não, sala de aula não tem nada a ver contigo, tu tem que fazer direito. Mas a educação me escolheu. Eu falo de educação, assim, dá vontade de chorar. Porque eu dou aula desde quando eu tinha 12 anos de idade. Eu dava aula de reforço, eu sou do interior e lá a gente tinha muito, né, de ensinar. E é engraçado, e é engraçado que a minha primeira aluna, ela era deficiente físico. Ela não ia para a escola.
E eu ia na casa dela, eu tinha 12 anos e eu ia lá. Aí eu lembro que a avó dela que me contratou, ela disse bem assim, eu andava, eu ia a pé. E ela dizia, eu só quero que você ensine ela a ler e escrever. E era meu sonho ser professora. Então eu cresci já com isso. Né? Com amor na educação. Então, assim, a gente tem que ter um olhar empático. Tem que ser resiliente, tem que observar mais essas crianças. As crianças dão sinais e muitas vezes elas vão falar pro professor. Aí o professor chama os pais muitas vezes não participam ativamente da vida escolar. Então não tem uma comunicação assertiva. Então é como se a escola fosse um lugar e a família fosse outro. Não, escola e família tem que estar junto. Teu filho é a mesma realidade. Então traz esse olhar, observa teu filho, observa a agenda escolar do teu filho. Um aluno tem umas médias altas, né? E de repente caiu a nota. Nossa, o que está acontecendo? Muitas vezes não é o bullying, mas pode ser um outro parâmetro que você tem que estar com um olhar ativo. É olhar, é fazer e realmente estar ali sendo diferente, né? A gente tem que procurar. Eu sempre falo para minha filha, seja uma luz na vida das pessoas. A gente precisa ser uma luz, porque para ser tormento tem várias pessoas. O mundo está muito escuro, né? Exatamente. Ser luz. Ser luz e fazer luz. E ser o nosso melhor. E ensinar com exemplo. O exemplo é dentro de casa. É a diferença. É a diferença. Dá pra estabelecer discurso e exemplo. Muito obrigada. Foi fantástico, foi muito bom. É um tema que a gente fala e não se encerra, Poderíamos falar né? horas. Horas e horas. Muito obrigada, doutora, pela participação. Obrigada também. Sempre que precisar, eu estou aqui à disposição para a gente falar de saúde mental, da gente cuidar da mente. A gente precisa cuidar do corpo, do cabelo, né? Mas a gente precisa cuidar da mente também. É muito importante colocar aí uma palavrinha para a mente. Jaque, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma com as famílias e com todos que estão nos assistindo. Michael, meu amigo, obrigada pela presença, pela contribuição. Muito obrigado, Ligiane. Estarei aqui pronto para qualquer outro assunto que queira que a gente debater. Estarei aqui novamente. E para você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais, pelo nosso YouTube, você internauta, muito obrigada. A você, telespectador do canal 6.3, o nosso maior agradecimento. E claro, você na frequência 105,5. Na próxima quarta-feira a gente volta a se encontrar. Não esqueça, às 7 da noite, esse é o nosso encontro. Boa noite para você.